Fala, galerinha, beleza? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação. E a gente vai estar agora na nossa aula não presencial de Física para que a gente complemente a nossa carga horária semanal da disciplina para a terceira série. Galerinha, a gente vai trabalhar agora na nossa aula conteúdo de lei de Lenz e lei de Faraday. Essas duas leis que uma complementa a outra. A lei de Lenz, a gente vai trabalhar com ela o sentido da corrente elétrica, produzido por uma variação de campo magnético. Já a lei de Faraday, ela vai analisar essa variação do campo magnético e a gente vai poder encontrar uma DDP forçadamente criada, que é chamada de força eletromotriz. Beleza? Então, para a gente continuar a falar sobre esse tema de lei de Lenz e lei de Faraday, a gente vai iniciar o nosso encontro de hoje, do dia 4 de outubro. Certo? Disciplina de Física, eu sou o professor Caio, estarei aqui com vocês em mais uma aula não presencial e esses são os nossos objetivos. Nós vamos compreender o fenômeno da indução eletromagnética, verificar as diversas maneiras de variar o fluxo magnético, compreender a lei de Lenz e também a lei de Faraday. Beleza? Então, com esses objetivos, a gente já vai começar a observar as situações em que eu aplico a lei de Lenz. A lei de Lenz, como a gente já abordou antes, nas aulas não presenciais e também nas aulas presenciais, eu vou estar trabalhando com essa lei o sentido da corrente elétrica e analisando como que se forma um campo magnético a partir da aproximação ou a partir do afastamento de um ímã para uma espira. Então, aqui, eu trouxe para você as 4 possibilidades para formar esse campo magnético na espira e, consequentemente, uma corrente elétrica. O primeiro caso será o caso da aproximação do polo norte do ímã. Na aproximação do polo norte do ímã, o que a gente vai observar, galerinha? A gente vai analisar que eu tenho a aproximação do polo norte, então o ímã estará descendo para perto dessa espira. E, olha só, como eu estou aproximando o polo norte, o ímã tem um campo norte de saída desse ímã. Então, o campo que nós consideramos como campo magnético externo à espira é um campo de saída. Perfeito? Bom, professor, o que vai acontecer na espira? A lei de Lenz disse que eu vou produzir um campo magnético oposto ao campo magnético que o deu origem. Então, de acordo com essa lei, o campo magnético criado na espira será um campo no sentido oposto ao criado pelo ímã. Então, nesse caso, galerinha, a gente vai observar que o campo magnético da espira é um campo de saída também, e a saída é da espira em direção ao ímã. Todo campo que é um campo de saída, nesse caso, esse aqui é o campo interno da espira e ele é de saída, sempre vai produzir um polo norte naquela espira, naquele polo. E o polo norte será o polo criado aqui na espira.
Já já eu vou te dar uma dica com esse polo norte. Mas antes da gente ter essa dica, a gente já pode conferir qual é o sentido da corrente elétrica. Qual seria, professor, o sentido da corrente elétrica? Basta você analisar a regrinha da mão direita. Veja só, como é que está orientado o campo magnético na minha espira? Professor, são linhas que estão orientadas para cima. Então, como o campo magnético é para cima, você vai colocar os seus dedos do indicador ao mindinho para cima. Beleza? O que é que você vai analisar? Você vai analisar agora que o polegar indica a corrente elétrica. Então, o teu polegar vai girar dessa maneira ao redor da espira, com os dedos restantes tirando o polegar para cima, né? Então a tua mão ela vai girar nesse sentido. Esse sentido aqui será um sentido anti-horário. Imagina um relógio em cima da tua mesa e faz esse movimento. Se você analisar que tem um relógio aqui na tua mesa, o campo magnético sai desse relógio e a corrente elétrica gira dessa maneira, você vai observar que ela está girando no sentido anti-horário ao ponteiro dos relógios. Então, a corrente elétrica aqui na espira terá esse sentido anti-horário, tá? Então, durante a aproximação do Polo Norte, o que eu vou criar na espira? Eu vou criar um campo magnético no sentido anti-horário. Beleza? Então, já vá colocando aqui que a corrente elétrica ela está no sentido anti-horário. Galerinha, agora a gente vai analisar, olha só, o afastamento desse polo norte. A gente analisou primeiramente a aproximação do polo norte. Agora eu tenho que analisar o afastamento do polo norte. Durante o afastamento do polo norte, o que vai acontecer? O polo norte ele continua a criar um campo de saída. Então, esse campo ele vai continuar saindo do ímã e entrando na espira. Porém, meus queridos, o que vai acontecer? Como eu tenho o afastamento desse ímã, eu vou observar, professor, que o fluxo de campo magnético vai diminuir, não é isso? Exatamente. Imagina você afastando o ímã de um prego que você estava atraindo. O que vai acontecer? O prego ele vai cada vez menos sentindo a atração do campo magnético criado pelo ímã. Então acontece a mesma coisa com a espira. Cada vez menos a espira vai se sentir atraída pelo ímã. Para que eu mantenha esse equilíbrio energético, conservação de energia provocada por essa atração inicial, antes do afastamento do ímã, eu vou ter que criar um campo magnético no mesmo sentido. Então, veja só. Durante a aproximação, eu crio um campo magnético no sentido oposto. Durante o afastamento, eu crio um campo magnético no mesmo sentido. Ambos os campos da aproximação no sentido oposto, do afastamento no mesmo sentido, a justificativa para isso ocorrer é a conservação de energia. Porque durante a aproximação, o que eu provoco? Eu provoco a criação de polos iguais na espira e no ímã.
então vai produzir um afastamento repentino. Tá? Então, para que haja conservação da energia durante essa aproximação e o afastamento repentino, eu tenho que criar um campo no sentido oposto. Já durante o afastamento, inicialmente um afastamento, o que acontece? Eu crio lá na espira um campo magnético de mesmo sentido para que eu crie um polo oposto ao polo do ímã e que o afastamento seja bloqueado, seja parado. Então, à medida que o ímã se afasta, lá na espira eu vou criando um polo oposto e esse polo oposto provoca uma nova atração. Então, você vai ter esse movimento de vem e vai no ímã, que é o que vai variar o campo magnético na espira e criar a corrente elétrica. Tá bom? Então, durante o afastamento do Polo Norte, o que nós observamos? Nós vamos observar que na espira eu crio um campo magnético no mesmo sentido. Esse campo magnético azul, que é o que está dentro da espira, é o campo interno. Já o campo magnético vermelhinho é o campo do ímã, que é o campo externo. Você percebe que as linhas azuis estão entrando na espira. Então, essas linhas vão criar uma polaridade na espira de nome sul. Então, a polaridade na espira que eu vou criar é uma polaridade sul. Se a gente analisar o sentido da corrente elétrica, qual será o sentido da corrente? Bora lá. Você vai fazer agora o movimento oposto ao que nós estávamos fazendo na situação anterior. Imagina novamente o relógio aqui em cima da mesa e os dedos que representam o campo magnético agora vão entrar no relógio. Se você está com o campo magnético sendo um campo de entrada, a tua mão agora, com o polegar aberto, você vai girar nesse sentido aqui. Toda vez que o campo é de entrada, a tua mão ela gira percorrendo o anel, percorrendo a espira. Então, nesse caso aqui, jovens, eu tenho um sentido horário. Tá? Eu vou ter, nesse caso agora, um sentido horário, um sentido como se estivesse percorrendo os ponteiros do relógio. Beleza? Então, aqui, galerinha, eu já terei uma corrente elétrica no sentido, olha só, horário. Beleza? No sentido oposto ao sentido da aproximação. Se a gente agora analisar o afastamento e a aproximação do Polo Sul, o que a gente vai observar? Bora lá. Primeiro, afastamento. Professor, durante o afastamento, o que acontece? Afastou, então eu crio um campo no sentido oposto. Bora lá. Estou afastando o Polo Sul. O Polo Sul cria um campo de entrada nele. Então, o campo de entrada no ímã será para cima, já que o ímã está acima da espira. Como eu estou afastando, eu tenho que criar um campo no sentido igual. Oposto é a aproximação, né? Então, como eu estou afastando o sul, eu tenho que criar um campo no sentido igual. Como o campo ele é de subida
porque ele está entrando no ímã, ele está subindo também o campo da espira. Então, o campo interno da espira, BI, é um campo para cima, assim como o campo externo da espira, BE. Se você analisar a direção das setas dos campos magnéticos, os dois estão saindo da espira. Campo magnético de saída vai produzir um polo norte nessa espira. Vai produzir um polo norte nessa espira. E aí, galerinha, é só a gente analisar novamente. Como o campo é de saída, pode abrir a telinha, Daniel? Como o campo é de saída, eu imagino os meus dedos saindo da espira. Se a gente for girar a nossa mão, a gente vai girar a mão no sentido anti-horário, tá? Então, nesse caso, a minha corrente elétrica, ela vai girar no sentido anti-horário, igual na situação de cima, tá bom? Lembre-se, campo de saída sempre produz um polo norte na espira, e esse polo norte acaba produzindo uma corrente elétrica no sentido anti-horário. Professor, como é que eu posso lembrar? É só você lembrar o seguinte. Afastou o sul, a espira vai querer puxar ele de volta. Para puxar o polo sul, tem que criar um polo norte. Beleza? Então, afastou o polo sul do ímã, na espira eu crio um norte para que haja atração. Como criou um norte, você vai escrever a letra N lá na tua espira. Escreve a letra N toda redondinha assim. Nas pontinhas dessa letra N, você coloca uma seta. O que está acontecendo? Essa seta vai ser a minha dica. Essa seta vai representar o sentido da nossa corrente elétrica. Essa seta ela está indo no sentido horário ou anti-horário? Anti-horário, né? Então, a gente vai analisar essa corrente elétrica no sentido do anti-horário. A mesma coisa vai acontecer para a aproximação do Polo Norte. Vai criar um norte na espira também. Por quê? Porque se a gente aproximar norte do ímã para com a espira, eu vou criar nessa espira um polo norte para que aconteça uma repulsão deles dois. Toda aproximação, eu vou querer repelir o ímã da espira. Então, por isso que eu vou criar o mesmo polo magnético. E, novamente, se eu vou criar norte, já que eu estou aproximando norte, eu escrevo a letra N toda redondinha e coloco setas na pontinha dessa letra N. Essa seta vai representar o sentido da corrente elétrica, para esse caso. Vamos analisar, falta só a aproximação do Polo Sul, né? Então, vamos de aproximação do Polo Sul. Falou em aproximação, eu tenho que criar campo magnético no sentido oposto ou crio polos iguais entre ímã e espira. Bora lá. Aproximou o Polo Sul. O Polo Sul, ele cria um campo de entrada nele. Então, você está analisando aqui que as setinhas estão entrando no ímã. Professor, e na espira, o que acontece? Como eu estou tendo aproximação, toda vez que eu produzo aproximação, eu tenho que criar um campo magnético oposto.
na espira. Então, o campo magnético da espira será um campo de entrada nela. Então, o campo da espira, que é o BI, está entrando na espira e seguindo para baixo. O campo magnético BE do ímã está entrando no ímã seguindo para cima. Toda vez que o campo é de entrada, o que eu acabo produzindo? Eu acabo produzindo um campo magnético que acaba entrando na espira e, consequentemente, produz uma corrente no sentido horário. Tá bom? Então, aproximou o polo sul, eu vou criar uma corrente no sentido horário. Professor, como é que eu sei pela sua dica? Bora lá. Se o campo é de entrada na espira eu vou produzir uma polaridade sul. Então, você desenha a letra S toda redondinha. Nas pontinhas dessa letra S, você coloca setas. Então, falou que o campo magnético é de entrada na espira, crio polaridade sul. Como a polaridade é sul, você vai observar que essas setas elas vão indicar que a corrente elétrica está no sentido horário. A mesma coisa acontece aqui em cima, olha só. Desenho a letra S e crio pontinhas de setas na ponta dessa letra S. Quando eu faço isso, eu percebo que durante o afastamento do polo norte do ímã, eu gero um polo oposto na espira e eu acabo produzindo um polo sul, já que eu estou afastando o norte. Então, na espira, eu produzo esse polo sul e todo o polo sul vai produzir uma corrente elétrica no sentido horário. Tá bom? Então, a lei de Lenz ela vai analisar esse sentido da corrente elétrica. Quando é que o sentido é anti-horário? Anti-horário, quando eu tenho a aproximação do norte ou afastamento do sul. Quando é que o sentido é horário? Quando eu tenho afastamento do norte e a aproximação do polo sul. A outra lei que a gente analisou já em aulas anteriores foi a lei de Faraday, tá? Lembrando que na aula passada a gente também já tinha analisado essa lei de Faraday e a lei de Lenz. A lei de Faraday é a abordagem matemática desse processo que a gente acabou de falar na Lenz. A de Lenz, a gente analisou o sentido da corrente elétrica produzido por um campo magnético induzido. Ou seja, um campo magnético forçadamente criado na espira. Aqui na lei de Faraday, eu não vou analisar a corrente elétrica. Eu vou analisar a DDP. Porque se você lembrar da primeira lei de Ohm, lá da eletrodinâmica, a primeira lei de Ohm diz que U, que é a DDP, é igual a R vezes I. Ou seja, a causa, que é a DDP, produz uma consequência, que é a corrente elétrica. Como assim causa e consequência, professor? A causa, que é a DDP, ela é originada em uma bateria. Quando eu conecto uma fonte de energia num circuito elétrico, uma pilha num controle, uma bateria num veículo, todo o circuito desses equipamentos, seja o veículo, seja o controle,
eles já possuem elétrons livres na sua fiação, no seu filamento. Os elétrons livres, eles fazem parte do material. Porém, esses elétrons eles estão desorganizados no seu movimento. Eles se movimentam em sentidos aleatórios, já que eles são livres. Quando eu conecto a bateria ou a pilha, o que acontece? Ela vai doar uma energia capaz de orientar essas cargas para que elas se movam no mesmo sentido. Isso acontece produzindo a corrente elétrica. A corrente elétrica é esse movimento no mesmo sentido de todas as cargas, de todos os elétrons livres. Perfeito? E aí, jovens, por isso que eu disse que a DDP é a causa e a corrente elétrica é a consequência. Aqui, nós teremos também essa mesma relação. Eu falei para vocês que o campo magnético, ele produz a corrente elétrica. Então, se você parar para pensar, professor, um ímã, o campo magnético dele, produz um campo magnético na espira, que esse campo magnético da espira produz um campo magnético, esse campo magnético da espira produz uma corrente elétrica. Então, o ímã gera um campo magnético na espira, que esse campo magnético da espira produz corrente elétrica, gera eletricidade na espira. Mas se você parar para pensar, olha só, se eu estou produzindo a consequência, eu também posso produzir a causa, né? Se eu estou produzindo o efeito, eu também posso produzir a causa. Ou seja, se eu estou produzindo corrente, eu também posso produzir DDP, já que elas têm uma dependência. Uma depende da outra. Então, a lei de Faraday, ela vai falar isso. Ela vai falar que eu posso produzir não só corrente elétrica, mas eu posso produzir DDP também, já que a DDP é a causa da corrente. Aí, se eu já tenho a corrente, eu tenho que ter a DDP também. Só que essa DDP, ela é forçadamente criada. Não é igual a bateria, que a bateria, em livre e espontânea vontade, ela disponibiliza uma energia para o circuito. Aqui eu tenho uma força eletromotriz, por quê? Porque a DDP aqui, a energia, está sendo forçadamente criada. À medida que eu vario o campo magnético. Então, a gente estava vendo aproximações, afastamentos do ímã em relação à espira. Esse afastamento, essa aproximação do ímã vai variar a intensidade de campo magnético, que vai produzir um fluxo magnético. Bom? E aí, consequentemente, como eu variei o campo, variei o fluxo de campo que passa por essa espira, durante a aproximação, esse campo ele é muito grande, durante o afastamento, esse campo é muito pequeno, eu vou produzir uma DDP também variável. Certo? Eu também vou produzir uma tensão elétrica variável. A tensão elétrica não é constante, porque quem está produzindo não é constante. Perfeito? Professor, e como nós podemos calcular essa DDP, essa FEM? Ela é calculada através dessa expressãozinha.
variação do fluxo sobre a variação do tempo. Esse sinal negativo, ele vai aparecer devido à lei de Lenz, que diz o quê? Que diz que o campo magnético de um ímã produz um campo magnético em um espira no sentido oposto. Lembra que eu falei isso, né? Então, esse sinalzinho negativo aparece por conta desse termo no sentido oposto. Quando calcularmos essa força eletromotriz, toda força eletromotriz deve ser encontrada em volt. A variação de fluxo deve estar em Weber e o intervalo de tempo deve estar em segundos. Beleza? Vamos então aplicar nas práticas, nos nossos exercícios, essas duas leis? Bora lá. Para começarmos a primeira questão, a gente tem o seguinte. Um ímã preso a um carrinho desloca-se com velocidade constante ao longo de um trilho horizontal. Envolvendo o trilho, há uma espira metálica, como mostra a figura adiante. Pode-se afirmar que, na espira, há corrente elétrica. Vamos lá. Pessoal, como eu estou tendo aproximação do ímã, eu não posso dizer, eu não posso afirmar que a corrente ela é nula. Porque essa corrente ela só é nula quando eu não tenho variação de fluxo. E é o que está acontecendo aqui. Eu tenho variação de fluxo, então eu tenho corrente elétrica. O ímã está se aproximando da espira, então o campo magnético produzido nessa espira, ele vai aumentando, porque eu estou tendo um aumento do campo magnético produzido pelo ímã, que está passando pela espira. Então, durante a aproximação, eu aumento a intensidade do fluxo magnético, que vai produzir uma corrente elétrica não nula. Porém, essa corrente, ela só existe quando o ímã se aproxima? Não. Ela vai existir também quando o ímã se afasta. Então, não pode ser a letra B, porque ela diz que só existe quando o ímã se aproxima. Nem pode ser a letra C, porque diz que só existe quando o ímã está dentro da espira. Não, pode existir quando ele ainda não passou por ela. Letra D. Quando o ímã se afasta, também não. Pode existir quando ele se aproxima também. Então, ficamos com a letra E. Essa corrente elétrica existe quando o ímã se aproxima ou quando ele se afasta. Essa aproximação e esse afastamento, eles serão importantes para a gente analisar o sinal, tá? O sinal dessa corrente elétrica, na verdade não o seu sinal, mas sim o seu sentido, tá? A gente analisar o sentido da corrente elétrica e eu consigo analisar se ela está no sentido horário ou se ela está no sentido anti-horário. Basta analisar se é uma aproximação ou se é um afastamento. Gabaritamos aqui a letra E, você observa aí o nosso gabarito aparecendo na tela. Vamos para a nossa segunda questãozinha. Marque a alternativa correta a respeito da lei de Lenz. A respeito da lei de Lenz. A lei de Lenz determina a relação entre a variação do fluxo magnético e a variação do tempo? Não. A relação entre fluxo e tempo
é a lei de Faraday. Ou Faraday, né? Jovens, vamos para a letra B de bola. Lei de Lenz pode-se determinar a força eletromotriz? Não. Na lei de Lenz, eu determino o sentido da corrente. Quem determina a FEM é a lei de Faraday. Michael Faraday, físico alemão. Letra C. A lei de Lenz diz que a corrente elétrica induzida em um circuito é tal que gera um campo magnético no mesmo sentido do campo externo? Não, não é no mesmo sentido. É no sentido oposto. Também não é a letra C. Letra D. A lei de Lenz diz que a corrente elétrica induzida em um espira sempre gera um campo magnético oposto ao campo magnético que lhe deu origem. Então, essa é a nossa alternativa. A lei de Lenz, ela vai falar, galerinha, que a corrente elétrica, ela sempre vai gerar um campo magnético oposto ao campo magnético que deu origem a ele. Beleza? E a letra E diz que a lei de Lenz é o motivo do sinal positivo da lei de Faraday. Não, é o sinal negativo. Beleza? Vamos lá para a próxima questãozinha. Trouxe aqui o gabarito para vocês. Vamos para a questãozinha número 3. Instituto Federal do Goiás. O norte de um ímã aproxima-se de uma espira circular, conforme a ilustração a seguir. Então, você tem a aproximação do Polo Norte. Bora lá. Se é a aproximação, jovens, e do Polo Norte, lembre que o Polo Norte ele produz linhas de afastamento. O campo magnético produzido pelo Polo Norte é um campo magnético de saída. Como você está vendo na imagem, esse Polo Norte está produzindo linhas que saem dele e entram na espira. Meus anjos, como eu estou tendo uma aproximação, eu tenho que criar um campo magnético no sentido oposto. Então, as linhas de campo magnético na espira são linhas também de saída dela. Perfeito? E assim, professor, o que eu crio? Eu crio, toda vez a partir de um campo de saída, uma polaridade norte na espira. E a polaridade norte, ela gera como consequência uma corrente elétrica no sentido horário. A dica que eu te dei era de você desenhar a letrazinha N, né? Escrever a letrazinha N e desenhar setas nas pontinhas para tentar determinar o sentido da corrente elétrica. Bom, meus queridos, vamos analisar aqui as alternativas. Considerando apenas as interações de caráter eletromagnético entre o ímã e a espira, é correto afirmar que haverá atração ou repulsão. É a primeira análise que a gente vai fazer. Olha só, como o ímã ele é norte, para o lado da espira, e a gente acabou de analisar que a espira ela cria
campo magnético de saída e campo magnético de saída produz polaridade norte, quer dizer que o polo voltado para a espira é um polo norte, tá? É um polo norte. Esse polo norte, ele vai repelir o polo norte do ímã. Então, norte com norte gera repulsão. Por isso que não pode ser a letra A, nem letra C e nem letra E. Ficamos entre repulsão da letra B e repulsão da letra D. Letra B de bola, vamos analisar ela. Repulsão entre eles e será gerada uma corrente induzida no sentido horário. Seria uma corrente no sentido anti-horário, né? Então, não será a letra B de bola, e sim a letra D de dado. Haverá repulsão entre eles e será gerada uma corrente elétrica induzida no sentido anti-horário para um observador que esteja acima do plano da espira. Galerinha, observamos aí o nosso gabarito, letra D, certo? E temos aí, talvez, a nossa última questão de hoje. Marque a alternativa correta a respeito da lei de Faraday. Letra A. A lei de Faraday diz que a corrente elétrica induzida em uma espira sempre gera um campo magnético no sentido oposto. Essa letra até que está correta na sua teoria, porém não é a lei de Faraday que diz isso. É a lei de Lenz. Quem indica o sentido da corrente, quem justifica a corrente produzir um campo contrário, é a lei de Lenz. Letra B. A lei de Faraday determina a corrente induzida. Não, falou em corrente, você já diz que é Lenz. Letra C. O sinal negativo da lei de Faraday existe porque todo campo magnético variável gerado induz o surgimento de correntes elétricas. Corrente elétrica de novo. Então, seria lei de Lenz. Letra D. A lei de Faraday determina que a força eletromotriz é o produto da relação entre a variação do fluxo pelo tempo. É aquela mesma expressão que a gente analisou agora há pouco, né? A FEM é a razão entre a variação do fluxo e o tempo. E a lei de Lenz determina a direção e o sentido dos campos magnéticos gerados por fios e solenoides? Não. Não é a de Faraday, né? É a de Lenz. Já falei corrigindo. Então, por isso que o gabarito correto é a letra D de dado. Perfeito? Galerinha, a gente finaliza então o nosso encontro de hoje. Fica na tela aí o gabarito, né? Letra D. E a gente se encontra numa próxima oportunidade. Até o próximo encontro, jovens. Fiquem com Deus e tchau, tchau.